Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? A essa altura, nós já falamos sobre a estrutura da LINDB, nós já falamos sobre a natureza dessa lei, né, uma norma de sobredireito, um código de leis, não de conduta. Falamos sobre a criação da norma, vigência da norma, princípio da continuidade e as espécies de revogação, quanto ao momento, quanto à forma, quanto à extensão. Falamos também sobre o princípio da obrigatoriedade, pelo qual ninguém pode se excusar de cumprir a norma, alegando que não a conhece. E, nesse contexto, falamos também sobre os meios de integração da norma. O legislador nos diz que o juiz não pode deixar de apreciar a causa, alegando lacuna ou obscuridade na lei. Princípio da vedação do non licet. Sempre que provocada atividade jurisdicional, o Estado tem que nos dar uma resposta. Mesmo que não haja lei, mesmo que a lei seja obscura ali no caso concreto. E nessas situações, para tanto, o julgador deverá se valer dos meios de integração, analogia, costumes, princípios gerais do direito e, quando a lei expressamente permitir, equidade. Ok? Falamos também sobre a interpretação da norma e agora seguimos, artigo 6º da LINDB, para tratarmos sobre a aplicação da lei no tempo. Falamos sobre criação, sobre vigência, sobre obrigatoriedade, sobre integração da norma, interpretação da norma, agora aplicação. Aplicação no tempo. Próxima aula, falaremos sobre a aplicação no espaço. Nesse momento, aplicação da lei no tempo. E aí, nós vamos encontrar as regras deste tema, tanto na Constituição Federal, quanto na LINDB. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, o legislador nos diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No mesmo sentido, artigo 6º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A lei em vigor terá efeito imediato. Imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Veja bem, deste artigo 6º, nós extraímos dois princípios acerca da aplicação da lei no tempo. São eles o princípio da imediaticidade, a lei, uma vez em vigor, produzirá efeitos
imediatamente, e o princípio da irretroatividade. Irretroatividade. Ok? Irretroatividade. A lei, uma vez em vigor, produzirá os seus efeitos imediatamente e daqui para frente. Como regra, a lei nova não alcançará fatos pretéritos, fatos ocorridos na vigência da lei anterior. Por isso que nós estamos aqui falando sobre tempo. Veja bem, a aplicação da lei no tempo. A regra geral da aplicação da lei no tempo é que, uma vez em vigor, a nova lei é aplicada imediatamente e daqui para frente, sem alcançar fatos pretéritos. Ok? Perfeito. Então, veja bem, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 6º da LINDB, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Perfeito? Em resumo, na sua tela, que nós já havíamos anotado no quadro, ao entrar em vigor, a lei nova valerá, em regra, isso aqui é a regra geral, apenas para o futuro. Então, primeira regra é a regra da irretroatividade. Apenas para o futuro, produzindo efeitos imediatamente. Princípio da imediaticidade, mas sem alcançar fatos pretéritos. Sem alcançar fatos pretéritos. Daqui, nós extraímos as seguintes regras. Primeira regra, geral. A lei não valerá, a lei não se aplicará aos fatos pretéritos. Pretéritos. A lei nova não se aplica aos fatos pretéritos, aos fatos ocorridos na vigência da lei antiga. Segundo, a lei nova se aplica, cuidado, aos fatos pendentes. Como assim, professor? Aos fatos que, muito embora tenham iniciado na vigência da norma anterior, estão pendentes de conclusão. Mas aí, com uma observação que nós já vamos destacar daqui a pouquinho, né, sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Mas, veja bem, a nova lei se aplica aos fatos pendentes. De onde que o senhor tirou isso, professor? Daqui, ó. Imediaticidade. Uma vez em vigor, a norma ela será aplicada imediatamente. E isso aqui, meus caros, ficou muito claro, deixa eu puxar aqui uma setinha, muito claro, quando entrou em vigor o novo CPC, o CPC 15. Porque quando entrou em vigor o CPC 15, ele já foi aplicado aos atos processuais pendentes. Como assim? Simples. Quando o novo CPC entrou em vigor, é muito óbvio que já havia muitos e muitos processos em curso. Né? Quem dera, novo CPC entrou em vigor, zera tudo que estava lá para trás e agora nós vamos começar aqui novos processos.
É óbvio que isso não aconteceu. Quando o novo CPC entrou em vigor, muitos milhares e milhares de processos já estavam em curso. E o que aconteceu, meus caros, é o seguinte: nesses processos, os atos concluídos na vigência do CPC 73 não, de forma alguma, seriam refeitos. Os atos processuais realizados na vigência do CPC 73, concluídos, eu não vou mexer lá. Então, se alguém interpôs um agravo retido, não existe mais. Embargos infringentes, não existe mais. Né? Eu não vou mexer. Aqueles atos processuais realizados na vigência do CPC 73 já era. Mas, como a lei, uma vez em vigor, é aplicada imediatamente, os atos processuais pendentes, dentro aqui da relação processual, aqueles fatos que ainda não haviam sido praticados, agora deveriam ser praticados já à luz do novo CPC. Então, o CPC entrou em vigor e o juiz proferiu uma decisão interlocutória contra a qual não cabia agravo retido. Ou melhor, contra a qual não cabia agravo de instrumento. No CPC 73, quando o juiz proferiu uma decisão interlocutória contra a qual não cabia agravo de instrumento, eu tinha que interpor no prazo de 10 dias um agravo retido. Eu tinha. O agravo retido ele foi extinto no novo CPC. Então, na primeira semana de CPC, o juiz proferiu uma decisão interlocutória num processo que já estava em curso há 7 anos e uma decisão interlocutória contra a qual não cabia agravo de instrumento. Eu já vou aplicar o CPC 15. Não tem agravo retido. Então, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. E aí, quando prolatar a sentença, eu vou suscitar em preliminar de apelação à luz do que dispõe o novo CPC. A lei nova, ela é aplicada imediatamente após iniciada a sua vigência. Não atinge fatos pretéritos. O que foi realizado no CPC 73 já era. Agora, nos processos que estavam em curso, os atos processuais pendentes, aqueles que ainda seriam realizados, já seriam à luz do novo CPC. A lei nova não se aplica a fatos pretéritos, a lei nova se aplica aos fatos pendentes e, obviamente, a lei nova se aplica aos fatos futuros. Aos fatos futuros. Imediaticidade e retroatividade. As regras. Regras. E aí, pela minha entonação, você já consegue identificar que existem exceções. Né? Essas aqui são as regras. E retroatividade e imediaticidade. Mas existem exceções. É certo que sim. É possível que uma lei nova atinja fatos pretéritos, excepcionalmente. Regra geral e retroatividade. A lei nova não se aplica a fatos pretéritos, mas sim aos fatos pendentes e futuros. Regra e retroatividade. Excepcionalmente, é possível que a lei nova se aplique, ou melhor, seja aplicada, né, a fatos pretéritos, a fatos ocorridos na vigência da lei anterior. Só que, alguns detalhes. Para a retroatividade da norma, 2 requisitos são indispensáveis. 2 requisitos são indispensáveis. Primeiro requisito, que exista expressa disposição normativa
no sentido. Que exista expressa disposição normativa nesse sentido. Qual o sentido, professor? De que a nova lei vai atingir fatos pretéritos. Até quando? Modulação de efeitos. Ad eternum, até o descobrimento do Brasil? Primeiro requisito. A retroatividade tem que ser expressamente prevista na lei nova. E segundo requisito, essa retroatividade não poderá atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Perfeito? Perfeito? Então, veja lá. Regra. Regra. Irretroatividade. Irretroatividade. Exceção. Retroatividade. Retroatividade. Só que essa exceção, para ser aplicada, deve observar esses requisitos. Expressa disposição normativa no sentido de que a aplicação retroagirá. Segundo, essa retroação não pode atingir ato jurídico perfeito, coisa julgada e o direito adquirido. Ok? Perfeito. Ah, professor, mas o que é esse tal ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada? Né? O que significa essas expressões? Nos esclareça, por gentileza. Agora, ato jurídico perfeito. A lei nova não pode atingir o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. Observe o nome, observe a nomenclatura. Ato jurídico perfeito é aquele ato consumado de forma legal, validamente, à luz da lei anterior. Ato jurídico perfeito é aquele que, quando praticado, foi praticado e se consumou absolutamente de acordo com a norma que estava em vigor à época. Por isso ele é perfeito, legítimo, válido, porque quando praticado, foi praticado de acordo com a norma em vigor. Por isso, colaciono aqui no slide. Ato jurídico perfeito é o ato jurídico consumado de conformidade com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Não pode ser desconstituído em razão das disposições da nova norma. Ah, professor, dá aí um exemplo. Exemplo bem simples. Eu costumo ver aí na doutrina, em algumas aulas. Imagina que você tem uma casa na praia, de frente para o mar, num município lá do interior do Espírito Santo, minha terra. Tem lá uma casa de praia no Espírito Santo, né? E aí, neste terreno, você destrói lá a casa e levanta um predinho de 6 andares, de 8 andares. Show de bola. Depois de construído esse predinho, por questões urbanísticas, entra em vigor uma lei municipal que proíbe o levantamento de prédios acima de 3 andares nos terrenos de frente para o mar. Observaram?
você, proprietário de um terreno na praia, levanta ali um predinho de 6, 8 andares e, depois de concluída essa construção, sai uma lei, entra em vigor, proibindo que se levante prédios acima de 3 andares, por uma questão urbanística, etc. Aí eu te pergunto, você terá que destruir o seu predinho? Você vai ter que demolir o seu predinho por conta da lei nova? É evidente que não. Por quê? Porque, neste caso, estamos diante de um ato jurídico perfeito. Ao construir o prédio, você realizou um ato jurídico. E, à época, este ato jurídico era absolutamente válido. Não havia nenhuma norma jurídica que te impedisse de fazê-lo. Então, um ato jurídico perfeito. Posteriormente, entra em vigor uma norma proibindo levantar prédios acima de 3 andares. Essa norma pode atingir a sua construção de forma alguma. Porque aqui nós estamos diante de um ato jurídico perfeito. Imagine o seguinte, existe uma lei em vigor no Brasil que autoriza o casamento entre tio e sobrinho. Isso mesmo. O Código Civil, lá no artigo 1221, né, vai falar que uma das causas de impedimento é o casamento contraído entre parentes em linha reta e colateral até 3º grau. Então, colaterais até 3º grau, tio e sobrinho, não poderiam casar. Mas existe uma lei especial que autoriza. Tem que preencher ali alguns requisitos para tanto, mas é possível. Aí, neste contexto, tio e sobrinho casam. Ato jurídico perfeito, né? Ou melhor, um ato jurídico, né? O casamento, um ato jurídico. Então, tio e sobrinho se casaram. Aí vem uma nova lei e proíbe o casamento entre tio e sobrinho. Esse casamento celebrado anteriormente será desconstituído? De forma alguma. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. Quando realizado, quando consumado, estava absolutamente de acordo com a legislação ora em vigor. A nova lei não pode atingi-lo. Ok? Beleza. O segundo instituto é o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico consumado de acordo com a norma que estava em vigor à época da sua prática. O direito adquirido, por sua vez, é aquele já incorporado ao patrimônio ou personalidade de determinada pessoa. Portanto, trata-se de um direito cujo fato gerador se deu na vigência da antiga norma. Havia lá uma norma em vigor, e quando em vigor, eu adquiri um direito. Portanto, esse direito foi aderido ao meu patrimônio, à minha personalidade. O fato jurídico, ou melhor, o fato gerador desse direito se deu na vigência da antiga norma. Aí vem uma nova norma que muda ali os requisitos para aquisição desse direito e questiona-se: eu serei atingido pela nova norma? Não, porque já adquiri. Os exemplos que nós vamos encontrar na doutrina são, exemplo, benefício previdenciário. O indivíduo
preencheu todos os requisitos para aposentar, mas optou por não fazê-lo. Porque ainda tem aí uma boa condição física, etc. Né? O valor da aposentadoria seria menor do que ele obtém trabalhando, etc. Então ele optou por não aposentar. Beleza. Mas ele já preencheu os requisitos. Todos os requisitos necessários para a aposentação já foram preenchidos. Vem uma nova lei e muda os requisitos. Aumenta a idade, aumenta o tempo de prestação de serviço, o tempo de contribuição. Aí eu questiono. Aquele indivíduo que já havia preenchido os requisitos para aposentar, à luz da antiga norma, mas que optou por não fazê-lo, agora, na nova lei, segundo a qual ele não teria condições para aposentar, ele pode ou não aposentar? A resposta é positiva. Ele pode. Por quê? Porque ele já havia adquirido o direito. Na vigência da antiga norma, considerando o terço da antiga norma, ele preencheu todos os requisitos para aposentar. Optou por não fazê-lo. Veio a nova lei, mudou toda a sistemática. Ele pode aposentar, mesmo que não tenha os requisitos da nova lei? Sim, ele pode. Por quê? Porque ele já havia adquirido o direito. A nova lei não pode atingir o direito adquirido. Não pode atingir o direito adquirido. Imagina uma outra situação agora, realmente ilustrativa. Uma senhora que não tem aí condições para conceber um nasturo, ela e o marido, ou ela ou o marido são inférteis, então vão buscar as técnicas de reprodução assistida, pretendem fazer uma fertilização in vitro. E aí não existe na lei uma idade mínima, uma idade máxima para fazer. Então ela, nos seus 40 anos, entra lá na fila do SUS. Fez todos os exames, etc. Entrou lá na fila do SUS para a realização de uma reprodução assistida. A fertilização in vitro. Depois disso, entra em vigor uma norma falando que não podem submeter a tal procedimento mulheres com mais de 35 anos. Por exemplo, questiona-se, esta senhora poderá ou não poderá fazer o tratamento? Poderá. Porque a nova lei não pode atingir direito adquirido. Antes da nova lei, aquela senhora de 40 anos já havia entrado com toda a documentação, já havia feito todos os exames para a realização do tratamento, que ela poderia fazer. Aí vem uma nova lei e a exclui, porque ela já passou do limite de idade. A nova lei pode atingi-la? Não, não pode. Direito adquirido. Ok? Seu irmão tem 16 anos e pode votar. Pode votar. À luz da lei em vigor, seu irmãozinho de 16 anos já pode votar. Mas entra em vigor uma nova norma falando que a partir de agora só pode votar quem tiver mais de 18. Nessas eleições, o seu irmão votará ou não votará? Votará. Porque ele já havia adquirido o direito ao voto. Considerando a lei em vigor, quando ele completou de 16 anos, nesse momento ele adquiriu o direito ao voto. Veio uma nova lei e mudou a idade. A nova lei não pode atingir o direito adquirido.
Seu irmão já havia adquirido o direito. No Brasil hoje, a maioridade, né, a plena capacidade para os atos da vida civil, considerando o critério etário, é adquirida no momento em que se completa 18 anos. Aí você completou os seus 18 anos, maior de idade, beleza. Já tem plena capacidade para os atos da vida civil. No ano seguinte, com 19 anos, entra em vigor uma norma falando que a partir de agora a maioridade será alcançada aos 21 anos. Pergunto, você volta a ser incapaz? Não, não volta, porque você já havia adquirido o direito. A lei nova não pode atingir o direito adquirido. Ok? Perfeito. E o último elemento, coisa julgada. O que se entende por coisa julgada? Coisa julgada é a decisão judicial contra a qual não cabe mais recursos. Entendam? Regra geral, imediaticidade e irretroatividade. Exceção. A lei nova pode atingir fatos pretéritos quando expressamente disser a norma, mas não atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. Coisa julgada é a decisão judicial contra a qual não caiba mais recursos. Né? Você chegou na última possibilidade recursal. E aí proferida uma decisão. Agora não tem como ir mais. Coisa julgada. Tá? Só que eu preciso advertir, esses parâmetros não são absolutos. Tá? Notadamente a coisa julgada. Porque nós sabemos muito bem que a coisa julgada, considerando as hipóteses expressamente previstas no CPC, pode ser desconstituída por uma ação chamada ação rescisória. Ação rescisória. Tá? O prazo para a ação rescisória é de 2 anos, à luz do CPC 15. Então, veja, não posso atingir a coisa julgada, de fato, mas essa premissa não é absoluta, porque a coisa julgada pode ser desconstituída por ação rescisória no prazo de 2 anos, se configurada alguma das hipóteses previstas na lei. Perfeito? Ok. Ainda sobre o tempo. Ainda sobre o tempo. Gostaria de te perguntar o seguinte. Notem, a lei nova, ela entra em vigor imediatamente. E, como regra, não pode atingir fatos pretéritos. Agora eu te questiono o seguinte. A lei antiga, que foi revogada pela lei nova, pode atingir fatos futuros? Compreendeu a pergunta? A regra, muito simples, imediaticidade e retroatividade. Você sabe que a lei norma, pelo princípio da permanência, a lei nova, ela produzirá os seus efeitos até que outra a modifique ou revogue. Então, eu tinha aqui uma lei A em vigor, veio uma lei B e a revogou. A lei B será aplicada a partir de agora e daqui para frente. Como regra, a lei B não pode atingir fatos pretéritos e retroatividade. Aí eu questiono. A lei antiga, que foi revogada, pode ser aplicada no futuro? Em regra, não. É evidente que não. Se a nova lei será aplicada imediatamente e para fatos pendentes e futuros, sem retroagir, a lei antiga, aplicada aos fatos pretéritos, não pode ser aplicada depois da sua revogação. É natural isso. Beleza. A regra é exatamente essa, está corretíssima a sua resposta. Mas existe exceção, né? Nós vimos agora que, apesar da regra da irretroatividade, é possível a retroatividade.
se expressamente prevista, e se a lei nova não atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. Então, é possível que uma nova lei atinja fatos pretéritos? Excepcionalmente, sim. Ok. Excepcionalmente, também é possível que a lei antiga continue a ser aplicada depois da sua revogação. Também é possível. E a esse fenômeno nós vamos atribuir o nome de ultratividade. Ultratividade da norma. Retroatividade é quando a nova lei atinge fatos pretéritos, excepcionalmente. Ultratividade é o inverso. A lei antiga, já revogada, ser aplicada depois da sua revogação. Ultratividade da norma, fenômeno jurídico que faz com que a norma já revogada continue a produzir efeitos em determinadas situações, em situações específicas. Professor, estranho isso, me dê aí algum exemplo. Claro, claro. No antigo Código Civil, melhor dizendo, Código Civil de 16, o Código Civil Bevilacqua, havia um direito real chamado enfiteuse. Se você tiver curiosidade, Código Civil atual, Código Civil de 2002, vai nos trazer um rol de direitos reais, lá no artigo 1225. Depois dá uma conferida. Artigo 1225 do Código Civil vigente. Nós vamos ter lá um rol de direitos reais. Vai falar propriedade, superfície, servidão, hipoteca, anticrese, penhor. Nesse rol não tem previsão do direito real de enfiteuse. Não tem. E sabe por quê? Porque o Código Civil de 2002 acabou com esse direito real. Então, se eu quiser hoje constituir uma enfiteuse, eu não posso. Professor, explica rapidinho o que é enfiteuse. Beleza. Na enfiteuse, através desse direito real chamado enfiteuse, o proprietário do imóvel transferia a outra pessoa, chamada de enfiteuta, todos os poderes da propriedade. Artigo 1228 vai dizer que os poderes da propriedade são uso, gozo, disposição e reivindicação. Usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Pois bem, através do Instituto da Enfiteuse, o proprietário transferia todos os poderes da propriedade para o enfiteuta. E ele, proprietário, não poderia mais usar, gozar, dispor e nem reaver a coisa. Professor, por que ele não fazia uma doação? Então, ao invés de realizar uma enfiteuse? Simples. Porque fazendo uma enfiteuse, todo final de ano, o início dele, o enfiteuta teria que pagar ao proprietário um valor a título de foro. O nome, que se dava. E a cada alienação do bem, porque, veja, o enfiteuta está com todos os poderes. Se ele quiser alienar o bem, ele pode. Vai passando para frente. Problema. Por contrato de compra e venda, problema. A cada alienação do bem, uma porcentagem desta alienação deveria ser repassada ao proprietário, a título de laudêmio. Então, eu costumo dizer em sala que na enfiteuse o sujeito é bom, mas nem tanto. Era, né? Gracioso, bondoso, mas nem tanto. Porque se eu realmente fosse bondoso, eu ia te doar aquele bem, eu ia te doar o bem. Eu sou bonzinho, mas nem tanto. Eu constituí uma enfiteuse. Então, a todo ano, você me pagaria um valorzinho ali, a título de foro, e a cada alienação, a porcentagem era minha, a título de laudêmio. Fazia dessa forma. Se eu quiser fazer isso hoje, eu não posso. Não posso. Mas a enfiteuse, ela era um direito real de natureza perpétua. O que significa isso? É um direito real que se projeta no tempo por prazo indeterminado.
quando o enfiteuta morre, passa para o herdeiro, que se torna um novo enfiteuta. Aí ele morre, passa para o herdeiro e vai passando. Seja de forma perpétua. De modo que as enfiteuses constituídas no Código Civil de 16, várias delas ainda existem hoje, na vigência do Código Civil de 2002. Exatamente. As enfiteuses constituídas no Código Civil de 16 ainda existem hoje, no Código Civil de 2002. Por quê? Porque elas têm caráter perpétuo. Se eu quiser constituir hoje, eu não posso. Mas aquelas constituídas no Código Civil de 16 ainda existem. E cada vez que o enfiteuta morre, é transmitido para o herdeiro, que aí ele pode alienar para outra pessoa. Aí, se morrer, passa para o herdeiro, ou seja, vai lá se desenvolvendo de forma perpétua. A enfiteuse só será extinta se o proprietário for lá e buscar o direito de volta e pagar por ele, é óbvio, ou se o enfiteuta morrer sem deixar nenhum herdeiro. Caso contrário, ela vai passando. Vai passando. Por curiosidade, depois você joga no Google acerca da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela é quase toda enfiteuse. Quase toda. Da época de Dom Pedro ainda. Professor, tudo bem, mas o que isso aqui tem a ver com a matéria? Simples. O Código Civil de 2002 não fala nada sobre enfiteuse. Que lei regula as enfiteuses existentes hoje? Qual é a lei que regula as enfiteuses existentes hoje? Se o Código Civil de 2002 não fala nada. Sabe qual é? O Código Civil de 16, que já está revogado. Aí notem, o Código Civil de 16, já revogado, continua a ser aplicado às enfiteuses. Ultratividade da norma. Ultratividade da norma. Outro exemplo, Código Civil agora, o de 2002, no artigo 1785, vai nos dizer que aplica-se à sucessão a norma vigente à época da sua abertura. A sucessão ela é aberta no exato momento da morte. O indivíduo morre, abre-se a sucessão. E a propriedade da herança é transmitida aos herdeiros. Belezinha? Perfeito. Pois é, o legislador está me dizendo que será aplicada a sucessão a norma vigente à época da sua abertura. Aí imagine comigo, ano de 2002, dia 10 de janeiro, foi publicado o Código Civil de 2002, e a vacatio legis foi de 1 ano. Né? Então, ele entrou em vigor apenas no dia 11 de janeiro de 2003. Qual era a lei em vigor em todo o ano de 2002, meus caros? Código Civil de 16. Código Civil anterior. Porque nós sabemos que no prazo de vacácio, a lei nova existe e é válida, mas ela não está produzindo seus efeitos. Ou seja, ela não está em vigor. O Código Civil de 2002 foi publicado no dia 10 de janeiro, mas ele entrou em vigor apenas no dia 11 de janeiro de 2003. Aí pensa aqui comigo. Ano de 2002, setembro. Acontece um acidente e o seu João da Silva, muito rico, falece. Quais serão as regras aplicadas a essa sucessão? As regras previstas no Código Civil de 16. Porque o legislador está dizendo, aplica-se à sucessão a regra vigente à época da sua abertura. A sucessão ela é aberta no momento da morte. Quando o seu João morreu, o código em vigor era o Código de 16. Era o Código de 16. Não importa, portanto, se todo o processo do inventário se dará já na vigência do novo código. Não interessa.
Mesmo na vigência do novo código, as regras aplicadas serão a do antigo código. Ultratividade. O código já revogado ainda sendo aplicado. Por quê? Porque quando o indivíduo morreu, era aquele que estava em vigor. Ultratividade da norma. E com isso, nós encerramos aqui o estudo sobre a aplicação da lei no tempo. Voltaremos no próximo bloco falando sobre a aplicação da lei no espaço. Ok? Vá lá tomar a sua água, o seu cafezinho e volte para darmos continuidade aqui nos nossos estudos sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Grande abraço, até daqui a pouco. Clique lá.